Entrando. Deixa eu ver, já começou? Já, ainda não entrou ninguém, vamos esperar entrar. Facebook também. Já deu pausada aqui, Dani. Ah, voltou. Três. Não, tá ok. Pode iniciar. Que horas são? Tô vendo a hora aqui. Meio-dia 31. Boa tarde a todos. Para quem almoçou e bom dia para quem não almoçou. A gente estava aqui mais uma live. Hoje eu estou aqui com o Dr. Fábio Buisso, um grande amigo meu, proctologista que atende aqui com a gente na clínica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a doença hemorroidária, né? Que é aquela coisa muito comum e um dos temas que a gente vem abordando basicamente é o tema de maior incidência no nosso consultório. Então, Fábio, obrigado por ter vindo, e aí esteja à vontade para você falar, enfim, deixar vocês bastante à vontade, podem fazer as perguntas. Aqui é mais ou menos um bate-papo, né, para a gente esclarecer algumas dúvidas e, obviamente, as questões um pouco mais profundas, o Fábio está aqui, vocês podem procurar para ele poder fazer uma avaliação melhor, tá, Fábio? É isso aí. Eu agradeço o Centro Médico Matsumoto. Eu acho que é de fundamental importância, né? Um tema muito relevante, é um tema muito comum na população e que, de certa forma, cria-se um tabu, né? Das pessoas conversarem a respeito dessa doença. Né? E é muito comum, né, Fábio? As pessoas, vira e mexe, eu tenho um colega que falou, pô, eu fui fazer o número 2, estava um pouco de sangue, dor. Eu falei, cara, tem que ir no colega para olhar, né? Às vezes, mas eu fico com vergonha. Eu falei, não, acho que é uma coisa importante, todas as vezes, qualquer alteração é sempre importante ser vista, né? Sem dúvida. A doença hemorroidária é uma doença que os sintomas da doença hemorroidária, né, são sintomas que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas e esse diagnóstico só é feito através do exame físico. Então não adianta só o paciente chegar ao médico ou chegar no hospital ou chegar numa clínica e relatar os sintomas e na verdade não ser examinado. Porque o diagnóstico, na verdade, você consegue fundamentar ele, né, firmar ele logo após o exame proctológico. Não tem outra maneira de se fazer esse diagnóstico. E para você ter uma eficácia no tratamento, né, conduzido da forma melhor. A queixa principal da doença hemorroidária é desconforto e sangramento. Então o paciente chega no nosso consultório e geralmente ele relata essas duas coisas. É raro a doença hemorroidária trazer o quadro de dor. Então as pessoas confundem muito a hemorroida, né? Porque, doutor, eu estou com hemorroida e na verdade está com dor. E aí a gente sabe que a dor não é o fundamental da hemorroida, na verdade, da doença hemorroidária. A dor ela pode estar associada a outras doenças orificiais. Então é muito importante o exame físico nessa hora. O sangramento, quando ele existe, e muitas vezes ele vai existir quando existe a doença hemorroidária mista. E por que a gente fala isso, Cal? É muito importante isso. A hemorroida é uma veia que todo mundo tem. Então aquela coisa de que eu tenho hemorroida ou eu estou com hemorroida, isso acaba sendo um pleonasmo. Todo mundo tem a veia. A doença é que algumas pessoas começam a apresentar. E isso vai depender muito do hábito de vida, do hábito intestinal que essa pessoa apresenta. Ótimo. Não, mas aí você pode dizer para eles assim, o que é a doença hemorroidária, né? Você já falou que é uma veia, mas o que é a doença hemorroidária? O que é a famosa, doutor, eu estou com hemorroida. Exato, o que é? Perfeito. A hemorroida, na verdade, é uma veia, né, um conjunto de veias que existem na região perianal e elas ficam embaixo da pele. Então, quando a pessoa começa a apresentar essa doença, ela começa a apresentar uma discreta dilatação dessa região. Então, quando ela percebe que ao fazer a higiene ou na hora do banho, percebe que tem alguma alteração ao redor do ânus, ou uma elevação, ou uma tumoração, que a gente fala, né, uma dilatação, pode já ter indícios dessa doença. Então provavelmente é isso que leva o paciente a procurar um médico para tentar identificar o que é isso. Então, na verdade, a doença é vascular. Então, por ser uma doença vascular, ela está relacionada, sim, ela na verdade é uma reação à pressão executada nessa região
do ânus, né? Do canal anal. Então, muito dessa doença está relacionado sim com o esforço para evacuar. Então, com o tempo que fica sentado no vaso sanitário. E é engraçado, Cal, que assim, com o advento da internet, a doença hemorroidária ela tem uma crescida muito grande, né? Porque as pessoas levam o celular para dentro do banheiro para tentar ficar lendo e respondendo o WhatsApp. Jogando. Então, essa é uma prática terrível. Isso piora demais quem tem a doença e para quem não tem a doença, que pode propiciar, na verdade, né? Pode ser o primeiro gatilho para começar a desenvolver a doença. Entendi, Fábio. E deixa eu te perguntar, isso tem alguma história, fora esses fatores, né, de estilo de vida, tem alguma coisa a ver com história familiar? Ou é porque meu pai tem, eu vou ter? Não. Não, isso é muito individual. Eu percebo aqui no consultório, Cal, que assim, é muito individual mesmo, porque assim, o pai pode ter um ritmo intestinal muito ruim e a pessoa tem um ritmo intestinal bom. Então, assim, isso é particular, na verdade, é o hábito de vida da paciente ou de quem está com os sintomas, né? Eu não comentei, mas assim, aquelas pessoas que gostam muito de academia, de malhar, né? Ou pessoas que têm como trabalho um esforço físico exagerado, essas pessoas têm uma predisposição a ter a doença. Por quê? Porque, na verdade, mais uma vez a gente fala, é a força, é a pressão que é executada naquela região que faz com que os vasos reajam e tenha dilatação. Então, vai para a academia, vai pegar muito peso além do que é orientado, você pode ter certeza que pode ter uma crise ou pode estar começando a desenvolver, né? Entendi. O que mais? Que outros fatores você acha? Eu acho assim, a gente falou da alimentação, né? Do hábito intestinal, né? Hábito intestinal. Então, assim, qual é o hábito normal, doutor? Né? Muita gente pergunta, mas será que eu vou bem? Será que eu vou mal? Eu não vou todo dia, então meu intestino funciona mal? Não. O normal, ele é bem amplo. O normal pode ser uma vez ao dia, pode ser uma vez a cada 2 dias e pode ser 2 ou 3 vezes no dia. Isso tudo é normal. Agora, passar de 2 dias sem evacuar e no terceiro dia ter que fazer força para evacuar e as fezes saírem ressecadas, isso já é um hábito intestinal ruim, um hábito intestinal irregular, né? Deixa eu te perguntar, e aqueles cocôzinhos, o pessoal fala, né, aqueles cocôzinhos de cabra, aquilo é o quê? Também é intestino preso? É intestino preso, a gente chama isso aí de fezes insíbalos, né? Isso aí acontece quando, na grande maioria das vezes, existe um erro alimentar. Ou é a falta de água, né, que a gente fala, né, de uma hidratação adequada, e a gente sabe que geralmente 30 ml por quilo de peso, né, na verdade, que a gente fala, é essa conta mais ou menos que a gente tem que fazer para a gente ter uma hidratação adequada. Então é 2 litros, são 2 litros, 2 litros e meio a 3 litros de água por dia, né, que a pessoa tem que tomar, ingerir. Então geralmente as pessoas não fazem isso, e a falta de fibra. Então isso aí faz com que essas fezes saiam dessa forma, com muita dificuldade, na hora que vai fazer faz muito pouquinho. Então, o que a gente entende é que uma alimentação regular, na verdade, né, uma orientação alimentar boa, você vai ter um ritmo intestinal regular. Isso depende muito, né, da alimentação. É o que se come, é o que se evacua, né, vamos dizer assim, né? É o formato das fezes. Fábio, a gente assim, na prática do consultório e no próprio hospital, a gente também ouve muito falar na história das mulheres grávidas. Tem alguma relação ou isso é só para quem já teve ou não? Como é que é isso? Perfeito, Calvo. Assim, é muito comum a gestante apresentar uma crise, que a gente fala que a crise da doença hemorroidária, ela se dá de uma forma, que é o quadro de trombose hemorroidária. O que significa isso? A pessoa cria um coágulo dentro dessa veia que nós falamos, né, na parte externa do ânus, e essa veia ela dilata e leva a pele junto. Isso causa uma dor. É o único quadro da doença hemorroidária que causa dor. E por que a gestante tem uma predisposição a ter isso? Como nós dissemos no início, a doença é uma doença vascular. Então, é uma veia. E a veia retorna o sangue daquela região para o coração.
Se ela retorna o sangue daquela região para o coração, se tiver algum impedimento nesse retorno sanguíneo, o paciente pode ter uma dilatação exagerada daquela região. E qual é o impedimento da gestante? O útero. O útero gravídico, ele impede que o sangue retorne dessa região. Por isso a predisposição das mulheres grávidas. Outro paciente, na verdade, outra causa, né, comum é os pacientes que têm ascite, que tem uma doença hepática, que tem água na barriga, que a gente fala, né, que tem aquele abdômen volumoso. Esses pacientes também podem ter uma dificuldade do retorno venoso e apresentar essa dilatação, né, perianal. Deixa eu te perguntar, Fábio, se a gente pudesse traçar, assim, dentre todos os pacientes que procuram você por conta desse doença, qual é o paciente típico que chega no consultório com você com esse problema? Então, é o que a gente falou, né? O paciente que tem um hábito intestinal ruim. Homem ou mulher? Os dois gêneros, eles são muito comuns, né? Hoje é uma doença muito comum e a gente falou, por conta da internet, piorou ainda mais, mas é uma doença muito comum. Antigamente essa doença era classificada em graus, quando existia o prolapso, né? Então eu falo em doença mista quando existe o prolapso interno e quando existe a dilatação externa, então é uma doença mista. O que eu costumo dizer hoje, Cal, é que, diferente de antigamente a gente fazia um diagnóstico de grau 3 ou grau 4, a gente já indicava um procedimento cirúrgico. Hoje eu costumo dizer que quem indica o procedimento cirúrgico é o próprio paciente. Então eu costumo fazer duas perguntas para o paciente. Se ele tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para aquele problema dele, qual é a nota que ele daria? Então acima de 6 é um paciente que já vem muito incomodado com dor, né, desconforto. E a outra pergunta que eu faço é o seguinte: o senhor ou a senhora pensa no problema todos os dias? Nesse problema que a senhora tem todos os dias? Se o paciente relata que pensa todos os dias no problema, esse é um paciente cirúrgico, vamos dizer assim, né? Que tem uma forte indicação cirúrgica. E o paciente que te pede para ser operado porque a qualidade de vida dele já caiu muito, né? Está muito reduzida. Isso aí é uma das causas, né, que os pacientes procuram. Ou incomodado porque incomoda na atividade física, ou incomodado esteticamente, ou incomodado porque suja a roupa íntima. Então todos esses desconfortos cai a qualidade de vida. E essa queda na qualidade de vida não deixa de ser uma indicação para a gente estar fazendo o tratamento da doença, né? Interessante. Você acha, tipo assim, que você ainda percebe muita resistência do homem no consultório ou a mulher? Quem é que você... O homem tem ainda uma resistência muito grande, né? Isso vem culturalmente da nossa sociedade, né? A mulher, talvez por ter que se submeter ao exame ginecológico já desde muito cedo, talvez ela tenha uma interação maior, né, com o médico nesse sentido, né, de querer ser diagnosticado, né? O homem realmente tem não digo uma rejeição, né, mas ele tem um tabu ainda dentro dele que impede que ele faça o exame, né? Interessante. Eu tenho uma outra pergunta, Fábio. Uma vez que você diagnosticou a doença, aí a pessoa quer operar, a cura só é cirúrgica ou a gente pode ficar com aquilo, enfim, ou não? Você já falou que opera se quiser, mas para mim realmente eu não quero mais ter esse problema, só resolver o fato do meu intestino ou não? Se tiver a doença externa que a gente fala, Cal, que é muito perceptível, né? Dificilmente vai ter outra cirurgia a não ser a cirurgia convencional. Hoje existem várias técnicas endoscópicas, né, que as pessoas fazem, mas eu, particularmente, pelo que eu vejo já desse tempo todo tratando, né, e eu faço bastante cirurgia de hemorroida, né, as hemorroidectomias, então o que eu vejo de boa resolução é a técnica convencional quando existe doença externa. Então, assim, e o paciente que vai te procurar é aquele que percebe que tem alguma alteração, ou porque vai evacuar e tem o prolapso, ou seja, sai algo de dentro, ele percebe isso, e às vezes ele precisa até ajudar digitalmente, ou seja, ajudar com o dedo para introduzir, ou aquele paciente que mesmo tem o prolapso, mas regride sozinho,
ou que já tem alguma alteração externa. E esse paciente geralmente fica muito satisfeito com o procedimento cirúrgico, porque se livra daquele problema que ele vem carregando há muito tempo, né? Tá, mas esse ele de repente, eu não quero operar. Tem como conviver, Aquilo não diminui. O fato de Não. já ter aquele prolapso. Não. Ele pode melhorar o hábito intestinal dele, mas aquilo que já está estabelecido ali, principalmente externamente, dificilmente volta ao normal. É interessante dizer isso aí, porque assim, eu costumo dizer que tem muito paciente que convive com a doença há muito tempo e vai conviver com a doença. Eu costumo dizer que a doença hemorroidária, ela não leva ao câncer. A doença hemorroidária vai ser sempre doença hemorroidária. Ela não tem predisposição à formação de câncer de canal anal ou câncer de reto inferior. Não é isso. Então tem muita gente que tem muita doença, ou seja, tem muito sinal, tem pele para fora, prolapso, tem muita coisa, e não tem tanto sintoma. O que são os sintomas? Dor, desconforto. Tem gente que convive muito bem com aquilo. E tem muita gente que tem pouca doença, ou seja, tem pouca dilatação, tem pouco prolapso, tem pouco sangramento, mas tem muito sintoma, ou seja, o paciente queixa de muita dor, muito desconforto, está muito incomodado com aquilo. Então varia muito. Tem pacientes que convivem com doença hemorroidária, que se a gente fosse classificar um grau 3 ou 4, e que não tem problema nenhum, assim, que não quer operar, que não, aquilo lá ele convive muito bem, e não é isso que incomoda ele no dia a dia, né? Então, pessoal, para vocês que estão entrando aí, a gente já está aqui há algum tempo, o Dr. Fábio Buissa, que é o proctologista aqui da clínica, hoje nós estamos discorrendo, na verdade a gente está batendo um papo aqui sobre doença hemorroidária. Né? Então, assim, vocês já podem, desde já fiquem bastante à vontade, acho que para perguntar, a gente vai estar, o Dr. Fábio vai estar aqui tentando responder, claro, ele vai responder todo, porque é o cara, né? Então, a ideia é vocês mandar para a gente poder interagir melhor, beleza? Perfeito, perfeito. Enfim, você falou sobre câncer. Normalmente as pessoas, assim, os leigos podem fazer essa associação, e acho que você já deixou bastante claro que a doença hemorroidária não vira câncer, é não isso? Vira câncer, exatamente. Mas a gente sabe, né, Cal, Dr. Cal, Cal. que a tumoração, né, qualquer caroço que a gente tenha no corpo, sim, a primeira coisa que vem à cabeça de qualquer um, né, qualquer pessoa, será que não é um câncer? Poxa, apareceu isso aqui, eu não tinha isso e agora apareceu. Então é importante dizer, a hemorroida não vai virar câncer, e esse caroço que se forma nessa região aí, geralmente é uma dilatação de um vaso, de uma veia, uma dilatação venosa, associada a uma dilatação de pele, né? Ou um prolapso de uma mucosa, né, do canal anal ali, com a veia associada, né? Então, assim, é uma doença vascular, é uma doença venosa, que o tratamento clínico, no primeiro momento, ele é sim eficaz. E a gente vai falar em cirurgia quando, nessas situações que a gente falou, depois que a gente tentou um tratamento, depois que o paciente tentou uma melhora do hábito alimentar, melhorou a qualidade de vida, melhorou a higiene, e é muito importante, eu lembrei disso agora, higiene dessa região. Então, após a evacuação, após o número 2, a higiene que deve ser feita é a higiene com ducha higiênica. Ah, doutor, mas eu acabo de evacuar e vou tomar banho. Na minha opinião, e pelo que eu vejo, não é a mesma higiene. A melhor higiene é aquela higiene que é feita quando você acaba de evacuar e ainda está no vaso sanitário e você vai fazer a higiene com a ducha higiênica. Nesse momento é água, e o papel higiênico só serve para enxugar, ele não serve para limpar. Ah, mas eu estou fora de casa, doutor, estou no trabalho, não tem ducha higiênica. Nesse momento, o ideal é levar um lenço umedecido. Ou, se conseguir, umedecer o papel higiênico. Essa região precisa ser tratada com água. E você deve ensinar isso aos seus filhos desde o começo. Porque eles lá na frente eles já vão ter essa cultura de fazer higiene após a evacuação com a ducha higiênica. Tá certo? Acho importante dizer isso aí. O papel higiênico não limpa, na verdade ele espalha. E aí o paciente começa a ter queixa de coceira, né, outras queixas que estão relacionadas à má higiene, né?
E quando há um sangramento, assim, quando muitas das vezes alguém vem a um consultório ou um relato, pô, doutor, está sangrando. E aí, o que fazer? Sangramento, Carl, é uma coisa que não só deixa o paciente em alerta, né, preocupado, como assim como o médico. Nós proctologistas, a gente fica muito apreensivo com o sangramento. Por quê? Porque, na verdade, o sangramento ele pode ter outras causas intestinais. Intestino grosso, a gente está falando, né? Dessa parte distal, né, que chega no canal anal, que chega próximo das hemorroidas. Então, assim, sangramento para o proctologista é igual à colonoscopia. Colonoscopia é um exame endoscópico que você vai conseguir enxergar toda essa região, tá? Então, assim, mesmo porque se esse paciente que sangrou, que foi diagnosticado no exame físico proctológico uma doença hemorroidária, eu não vou operar esse paciente sem antes olhar esse intestino. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que esse sangramento é da hemorroida, das doenças hemorroidárias. E outro, sangramento de doença hemorroidária, normalmente quase 100% das vezes ele é autolimitado. O que significa isso? Ele para sozinho. Por mais que ele dure alguns dias, ele vai parar sozinho. Não existe remédio para parar o sangramento. Não existe. Muitas vezes, o que acontece é que o paciente fica tão incomodado com aquele sangramento que aquilo ali já repercute nele uma necessidade, uma vontade, quando já diagnosticado a doença hemorroidária e afastado outras causas, da gente fazer a cirurgia. Então é raro aquele paciente que vai para a cirurgia só porque está sangrando. É um paciente que já tem outros sintomas de doença hemorroidária junto. Entendi. Você falando na questão do exame, acho que também é importante se frisar, porque senão fica muito simplista quando a pessoa pensa no caroço, porque hemorroida também é tranquilo. Acho que é importante a visita ao especialista, até sim, acho que é uma doença benigna, né, Fábio? Como ela não vira nada, não vira câncer, não vira nada. Sim. Mas obviamente há de se ter esse olhar, né, do especialista para realmente, olha, não dá pra gente virar médico o tempo todo, porque isso deve ser hemorroida, eu nem vou lá. Você já teve alguma experiência do cara, era hemorroida, chegou lá? Não era. Exatamente. O paciente vem com alguns sintomas semelhantes aos sintomas da doença hemorroidária, né? Um caso assim, que a gente nunca imaginaria, né? Mas assim, uma coceira anal, e o paciente chega lá e a gente fazendo o exame físico, que consiste também no toque retal, mas que o toque retal é voltado, é importante dizer isso, voltado para essa região do canal anal, para tentar visualizar alguma tumoração, alguma coisa, e na verdade o paciente tinha sim um tumor de reto, por conta de uma coceira. Ele não tinha nenhuma outra alteração externa. Então, assim, é importante que a gente identifique isso. Proctologista, a palavra proctologista, ela nos remete muito à próstata. Então, os pacientes confundem muito isso. Eu recebo muito paciente da urologia porque confundiu, a esposa marcou, ou alguém se confundiu na hora da marcação, o paciente veio com uma queixa achando que era uma queixa de próstata, né, prostática, e na verdade foi encaminhado para a gente. Então, assim, é importante saber isso, que o proctologista ele vai tratar, sim, das doenças do canal anal, das doenças orificiais, das doenças do intestino grosso, e o urologista vai tratar tudo o que se refere à parte urológica, que na verdade vai desde rim até bexiga, uretra, então está tudo relacionado à parte urinária, né? E o proctologista tudo relacionado à parte intestinal, da parte da evacuação. É importante dizer isso. Acho que é importante saber o que o especialista faz. E outra, né, Fábio, acho que as pessoas saem desse medo não vou lá, pode ser nada. Realmente, não, a maioria das vezes, acho que a maçante maioria das vezes não é nada, né? Mas isso não quer dizer que ele não precise ir ao médico. Sim. Né? E a gente agora, nesse período, a gente está falando de também que a gente está em casa, e o que a gente foi observando, eu li recentemente uma reportagem, o aumento de algumas mortes que são totalmente evitáveis com ou procura ou tratamento adequado.
né? Então, acho que de tudo isso que a gente vem falando sempre, é realmente dar ênfase a esse bate-papo do conhecimento das doenças e mais ainda, saber se a pessoa tem ou está com algum desconforto. Gente, não dá para ficar. Não dá para ficar. Não dá para ficar, porque, como a gente está falando, acho que a maioria das vezes a gente pode dizer que que é uma doença benigna, mas pode passar de uma surpresa. E a gente não está falando só do câncer, né, que é uma doença muito estigmatizante, mas existe outras ainda com manifestação artificial que parece, né, Fábio? Sem dúvida, das doenças inflamatórias, né? O paciente às vezes vem com quadros de alteração do intestino, e quando a gente fala alteração do intestino, a gente não fala só do intestino preso, não. A gente fala das diarreias também, né? Às vezes o paciente tem uma diarreia de longa data e acha que aquilo é normal. E na verdade a gente está perdendo a chance de fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma doença inflamatória intestinal, né? Então assim, é muito importante. Hoje a gente tem, diferente do passado, a chance de fazer diagnóstico, né? Ou seja, de reconhecer as doenças precocemente, porque a gente tem a medicina preventiva, através dos exames, né? Os exames endoscópicos que a gente consegue, através de um rastreamento, identificar a doença precocemente e tratá-las. Não deixar que a coisa aconteça, né? Não deixar que os sintomas aconteçam para procurar um especialista, né? Fábio, a gente pode voltar aqui. Me ocorreu um fato assim, sobre o que você discorreu sobre celular e hemorroida, né? Eu acho que é uma coisa bastante que a gente pode frisar de novo. E aí me remeteu também à criançada, bicho. É doença de adulto? Só hemorroida é só de adulto? Não é não. A doença, na verdade, por a gente ter falado que tem muita criança que ainda tem o intestino que é muito preso, né? Porque eles não acham momento, né, de ir ao banheiro, eles não vão trocar uma brincadeira, né, que eles estão ali brincando para parar para ir ao banheiro, né? Então, assim, às vezes passam horas, né, até dias sem evacuar. E quando vai evacuar, começa a já ter um esforço maior ali na região. Então, assim, e agora com a brincadeira do telefone, né? Os joguinhos, no adulto as palavras cruzadas, né? O sudoku, ou até a própria internet, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, isso tudo, a posição não é adequada. O vaso sanitário ele foi feito para você permanecer nele aí no máximo minuto, 2 minutos, não é mais do que isso. Então assim, o fato da internet, o fato do nosso acesso à internet nesse momento prejudicou demais. Hoje eu opero muito mais pacientes com doença hemorroidária do que eu operava há 3, 4 anos atrás. Isso é fato. E isso tem sim a ver com o fato do paciente ficar mais tempo no banheiro. Tá? Isso é uma queixa muito comum hoje e quem acaba falando é o próprio cônjuge contando que o marido ou a esposa permanece muito tempo no banheiro. Então, assim, isso é um erro familiar e que pode ser perpetuado para os filhos, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, Fábio. Como é a pergunta do Manuel? Como a alimentação e o estresse acentuam os sintomas da doença? A alimentação a gente já falou, né? Que a alimentação rica, pobre em fibras no caso, né? Pobre em água, pobre em líquidos, ela vai fazer com que as suas fezes fiquem mais ressecadas. Então você vai ter sim um esforço maior para evacuar e vai começar a ter dilatação, vai começar a ter sangramento, prolapso de doença hemorroidária. Se você tem uma constância, né, nesse hábito intestinal ruim, você vai ter esses problemas. Então, assim, a alimentação, o erro alimentar, vamos dizer que é 70% a 80% dos pacientes que chegam no consultório dizendo que o intestino não funciona. Você vai fazer uma anamnese e você vai ver que o erro alimentar ali é o principal. Alguma coisa está errada na sua alimentação e não necessariamente uma doença associada, né? A outra coisa que você me disse, que é muito importante, o estresse. O estresse não te deixa ir ao banheiro, né? Aí o que a gente chama de estresse, a gente fala também um pouco em ansiedade. Então você fala assim, doutor, eu fiquei muito estressado essa semana, meu intestino desregulou completamente. Sim, tem a ver. A gente sabe que o intestino é um órgão-alvo, né, para as nossas emoções. Sim. Você está estressado, você pode ter diarreia. Você está estressado, você pode prender o intestino. Então tem relação sim, muito oportuna essa pergunta.
E aí, falando em fibra, eu acho que é importante a gente classificar a fibra, né? Qual é a fibra? Que fibra é? Todo mundo fala em fibra, assim, a gente fala, mas que fibra é o quê? O que é fibra? De onde vem a fibra? Assim, dá uma dica pro pessoal aí com a fibra que eles podem ter em casa, porque senão eles vão sair daqui e vão sair comprando fibra. Não, inicialmente a gente começa, né, na nossa orientação alimentar, e os nutricionistas têm papel fundamental nisso, né? A gente começa a dizer com o que a gente tem em casa. O feijão com arroz, mas é o feijão com arroz e a salada de tomate com alface, a rúcula, ou seja, as folhas verdes, que é de fácil acesso, aquilo ali contém fibra. A gente não precisa sair. Coisa barata que a gente tem, você possa, meu intestino não funciona há muito tempo. Coisa muito barata. Farelo de trigo, que encontra em qualquer armazém, você vai encontrar. Então a linhaça que hoje, né, o pessoal fala, a própria aveia, né, as granolas. Então assim, tem muito acesso a isso tudo em mercado. Mas o beabá mesmo é a salada do dia a dia, é a sua fruta do dia a dia, a fruta com casca. Você pode, em uma laranja, comer com bagaço, em uma maçã comer com a casca, a pera comer com a casca. Então assim, você tem acesso a tudo isso. Essa é a melhor fibra. A fonte está na nossa alimentação do dia a dia. Não precisa ficar procurando fibra sintética. Ah, não, mas agora eu preciso de imediato um probiótico. Eu preciso de imediato uma fibra sintética da farmácia, né? Não, a gente tem acesso a tudo isso. Com o auxílio da fibra e mais a quantidade de água adequada, a gente resolve o problema, né? Porque eu acho que é importante, muitas das vezes, assim, também tem a questão do próprio acesso à fibra. Mas acho que para aquela população que tem um pouco mais de dificuldade, eu acho que muitas das vezes a gente esquece da questão da própria alimentação saudável, né? Saudável. Naquilo que a gente tem no dia a dia, sem aquela coisa de muito ousado ou muito rebuscado, um prato muito diferente, não. Acho que essa fibra que eu falou, a salada, ela ajuda bastante. Muito. Tem alguma, você dá uma dica assim, tipo alguma quantidade que ela tem que usar? Pô, você tem que comer. Porque também senão as pessoas vão achar que salada, eu falo no meu consultório na gastro. Ah, doutor, eu como salada. Eu falei, o que é sua salada? Uma rodela de tomate e uma folha de alface. Não, isso não é, filho. Não é quantidade. Não é. Pois é, acho que a gente também tem que entender, existe uma quantidade mínima, não é isso? Sim. A gente fala o seguinte, se a pessoa não é habituada a comer salada, da noite para o dia ela começar a comer, é muito difícil realmente. Mas você tem que otimizar isso. Se você tem 2 refeições, faz 2 refeições principais, usa uma refeição para usar salada. Né? Uma refeição. Uma pergunta lá no Facebook, é da Isabela. Criança pode ter hemorroida? Sim, pode ter sim. Depende muito de como funciona o intestino dessa criança. E a mãe faz esse diagnóstico, é a primeira pessoa a fazer esse diagnóstico. Então é importante que a mãe, né, examine o filho ou a filha para ver se tem alguma dilataçãozinha externa, se essa criança está apresentando algum tipo de sangramento. É muito importante. Depois de identificado isso, é importante levar num gastropediatra. Os gastropediatras, eles estão habilitados, né, e habituados a identificarem a doença hemorroidária e aí conduzirem um tratamento. Mas é sim possível a criança ter doença hemorroidária sim. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui. Se eu não tratar a hemorroida, você falou que não precisa operar, mas existe alguma outra complicação fora a questão da trombose? Alguma outra coisa que vamos se preocupar com isso em relação a... Olha, o que eu mais vejo no consultório é isso, a questão do paciente falar assim, olha, a minha hemorroida sai. E esse sai a gente está relacionando ao prolapso, né? Então as queixas principais são essas, é o prolapso, a alteração externa com essa dilatação, que mesmo que a veia volte, a trombose volte ao normal, né, com o tratamento, normalmente a pele perianal, né, a pele em volta do ânus, ela fica dilatada. Então, assim, às vezes a paciente começa a ter queixa porque fica incomodada com aquela pele ali, algo que não tinha e agora apareceu. Então, esteticamente incomoda principalmente as mulheres, né? O sexo masculino, o homem já não liga tanto, mesmo que tenha essa dilatação e convive melhor. Agora, é a associação desses sintomas, né?
é a associação desses sinais e desses sintomas que vai determinar aquela nota daquela frase que eu faço, né? O quanto te incomoda, né? De 0 a 10, e se você pensa no problema. É a associação que vai determinar esse procedimento cirúrgico se o paciente ficar realmente muito incomodado, né? Interessante. É isso aí, pessoal. Acho que a gente tem falando bastante coisa. Acho que vocês podem ficar à vontade. Eu até vejo que é meio tabu as pessoas perguntarem, mas é isso mesmo, pessoal. Não é porque é uma doença simples, a gente vai ficar incomodado com isso. Acho importante a gente tirar as dúvidas. Obviamente, o Dr. Fábio está aqui com a gente na clínica. O que precisar, né? A gente está à disposição. Vocês podem vir pessoalmente vir marcar, tirar algumas dúvidas assim com ele numa consulta. A gente está à disposição. Deixa eu ver. O pessoal fala muito na cirurgia. Essa cirurgia dói demais, doutor. Não vou fazer porque todo mundo fala nessa cirurgia que a gente sofre e era melhor não ter operado. O que você tem a dizer sobre isso? Eu costumo não mentir, né? E eu vou falar para vocês que realmente é uma doença, um pós-operatório muito doloroso, tá? Hoje a gente tem condições de tratar esse quadro doloroso do pós-operatório. Mas eu costumo ver esse pós-operatório como um todo. Então, assim, a gente senta, conversa, é aquele paciente que realmente está muito incomodado, então ele deseja operar e eu explico. Os primeiros dias é doloroso. É doloroso porque, assim, o paciente fica com medo de evacuar. Existe uma ferida, né, operatória ali, que ela vai cicatrizar por segunda intenção, que a gente fala, ou seja, uma cicatrização que a gente não dá ponto, porque às vezes que foi tentado no passado dar ponto, a ferida abre, então não se dá ponto, a cicatrização acontece de melhor forma quando a ferida fica aberta, e isso leva um tempo. E esse tempo a gente consegue mensurar. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: a primeira semana é ruim, a segunda semana o paciente já está mais acostumado e conformado com o pós-operatório, mas com 2 meses certinho, essa ferida está cicatrizando. 2 meses e pouquinho, a ferida está cicatrizada, e após 2 semanas, 15 dias, o paciente já não tem mais aquela dor. Então, hoje a gente tem remédio para dor, tem remédio para ajudar o paciente a evacuar. Então, existe o incômodo. Eu costumo dizer que o paciente perde a amizade com o médico nessas primeiras 2 semanas, e depois de 2 semanas a gente retoma a amizade, né? Porque o paciente realmente fica muito satisfeito com esse período de 60 dias, 70 dias. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Tá, beleza. Doutor, eu operei, quer dizer, eu tirei aquela hemorroida, nunca mais eu vou ter hemorroida na vida? Sim, eu falo o seguinte: esses pacientes que são os que têm a predisposição a fazer a cirurgia, eles já vão estar numa idade assim, né? Vamos fazer uma média da idade do paciente cirúrgico, ele de 40, 45, 50, 55 anos. Então eu costumo dizer o seguinte: olha, demorou esse tempo todo para você ter esse sintoma que te levou à cirurgia. E você sabe o que foi responsável por isso. E aí a gente vai voltar naquela questão da alimentação e o hábito intestinal. Então, assim, você não vai fazer o que você fez até os 45, 50, 55 anos de novo. Então, você vai ter um hábito de vida diferente. Então, eu nunca precisei reoperar essa doença. Eu tenho 17 anos, 18 anos de especialidade, né, de proctologia. Então, eu nunca precisei reoperar um paciente meu de doença hemorroidária. Grande maioria, né, grande maioria, eu digo mais de 90%, com uma satisfação total. Falando exatamente assim, por que eu não fiz antes? Porque tem o tabu, né, da dor, muita gente comenta sobre a cirurgia. Agora, a cirurgia hoje, quando indicada, o sucesso é absoluto. Sensacional. Eu acho que é importante, né, esse esclarecimento, porque também, né, o cara tem aquilo lá, sente aquela dor toda, pô, vou fazer tudo de novo. É complicado. A volta da doença é praticamente errada. Eu não estou conseguindo ver aqui no Face, né? Daqui para achar aqui. Hemorroida de gravidez, elas voltam depois. Tem aqui. Aqui, hemorroida de gravidez. Elas voltam depois do parto.
Normalmente sim, é aquilo que eu falei, como a pele nossa da região perianal ela é elástica, né? A pele como um todo, né, ela é elástica, o que dilata é o vaso e a pele. O vaso volta ao normal, às vezes tem pacientes que ficam com um pouquinho de pele na região, mas elas normalmente voltam ao normal. E outra coisa interessante que gestante geralmente me pergunta, Cal, é se é impeditivo para quem tem doença hemorroidária fazer o parto normal. Muita gestante pergunta isso aí, e não é impeditivo. Não vai piorar a situação. E outro, tratamento, qualquer que seja ele vai acontecer após o parto. Então não se preocupe se você tem vontade de ter parto normal, se o seu ginecologista obstetra te orientou que é possível, encare esse parto normal sem problemas, mesmo que você tenha tido uma crise de doença hemorroidária. Né? Ela continua na pergunta ali, né? Mas ainda fica um incômodo com cansaço, por exemplo. Está perguntando se ainda é hemorroida. E de novo, mesmo não estando visível, né? tem como eliminar de vez? Sim, por isso que é importante, Isabela, você consultar um especialista, né? Quando assim você teve o contato com a doença e teve um primeiro sintoma, né? Teve o diagnóstico, vamos dizer, e aí regrediu, você teve o parto, aí regrediu, mas mesmo assim você ficou incomodado um pouquinho, é importante ser feito um exame físico novamente para saber o que de fato está te incomodando e o que de fato foi visto nesse exame. Então é muito importante retornar a um proctologista para que faça esse diagnóstico. Porque às vezes é aquilo que o Cal comentou, às vezes está tendo algum sintoma e já não tem mais relação com aquela doença. Pode ter relação com alguma outra doença. Então é importante que a gente faça uma nova anamnese, uma investigação criteriosa sobre isso, né? E se for o caso, abrir mão de exames endoscópicos, né? Para a gente avaliar melhor. A gente fala disso, eu me recordei sobre... O pessoal fala hemorroida interna. Fala, eu tenho hemorroida interna. O que é a hemorroida interna? Existe de fato hemorroida interna? Sim, é importante dizer. Na nossa anatomia, né, do canal anal, a gente tem esse conjunto de veias que a gente fala de plexo venoso, né? Um conjunto de veias, que o nome se chama veias hemorroidárias internas. Está na nossa anatomia, todo mundo tem. E, ao mesmo tempo, a gente tem também um plexo venoso externo, que são chamadas veias hemorroidárias externas. Então, assim, o sintoma mais comum da veia hemorroidária interna é o prolapso e sangramento. O sintoma mais comum do plexo hemorroidário externo é a dilatação, podendo ocorrer a trombose. Então, é importante o diagnóstico. E é importante ser feito esse diagnóstico pelo especialista. Né? O especialista, proctologista, ele antes de mais nada é um cirurgião geral e depois ele é um proctologista. Então tem as duas residências. Então assim, é importante ser tratado por um especialista para que você tenha a eficácia no seu tratamento. Existe diferença no tratamento da hemorroida interna e da hemorroida externa? Sim. Existe... É a mesma coisa ou opções que a gente pode usar? Não, geralmente é o seguinte, o paciente que tem somente a hemorroida interna, ele, vamos dizer, ele tem, como ela não aparece demais, a não ser que você tenha um prolapso muito importante, os sintomas são menores, vamos dizer assim, se fosse classificar. E os sintomas da hemorroida externa são sintomas mais evidentes, então é o que traz mais o paciente para o consultório. O que leva à cirurgia de uma doença só interna é muito raro, a não ser que tenha esse prolapso muito evidente. Antigamente, ainda hoje, muitas pessoas, muitos proctologistas usam de fazer a ligadura elástica. O que seria a ligadura elástica? É aquela, você coloca uma liga de elástico, pequenininha, nessa hemorroida interna. A fim de quê? De que você estrangule, a gente fala estrangulamento, né? Mas de uma forma que essa liga cause um estrangulamento dessa veinha interna que está dilatada. Entendeu? Essa é uma forma de tratar quando existe somente a hemorroida interna, ou seja, essa dilatação, né?
Os casos quando já existe esse componente externo, ou seja, tem o componente interno e tem o componente externo, a indicação, no meu ver, e isso eu estou falando de uma prática minha, que eu venho adotando já ao longo desses anos, é fazer hemorroidectomia convencional, hemorroidectomia aberta. Que aí você trata tanto a hemorroida interna quanto a hemorroida externa. Bom, pessoal, acho que a gente estamos aí perto já do fim, acho que temos aí mais algum tempo para responder algumas perguntas. A gente fica bastante à vontade. Acho que a gente ainda vai reforçar que, claro, nós estamos atendendo, o Dr. Fábio continua atendendo na clínica, fazendo seus exames, fazendo seu consultório. A gente tem mantido e tendo cuidado tanto para a consulta, né, com as orientações dadas pelos conselhos e pelo próprio Ministério de Afastamento, o uso do álcool, da máscara. Hoje nós estamos falando perto aqui que a gente já testou negativo, tá, pessoal? Então tá tranquilo. Mas é importante dizer. Mas entender que, e a saber que aqui na clínica a gente tem realmente tomado todas as providências necessárias para realmente diminuir muito, né, o contágio com o Covid. Tanto nos consultórios, como eu já havia falado, na área de atendimento e como também na área de exames, certo? Perfeito. E é isso aí. De uma maneira muito resumida assim, Fábio, o que você pode falar? Ó, hemorroida é assim, cuida assim. Eu acho assim, são maneiras básicas, né? O que você faz para que o seu intestino funcione regularmente e que você tenha um hábito de vida? Eu costumo dizer isso. É uma alimentação saudável, que todo mundo tem acesso, uma quantidade de água diária, né, necessária, né? Você tem que fazer isso aí é mandatório. Você vai ter um ritmo intestinal regular. Se necessário for, a gente vai complementar com algumas fibras, né, extras, né, vamos dizer assim, né, sintéticas. Mas, de preferência, aquilo que você tem na alimentação. Mantenha o seu ritmo intestinal regular. Mantenha facilidade ao evacuar. Você tem que fazer, não precisa aquilo que eu falei, não precisa diariamente, mas você tem que fazer fácil. Sentar, fazer fácil. E depois que evacuar, a higiene tem que ser com ducha higiênica. O papel higiênico só serve para enxugar aquela água que você utilizou. Você fazendo isso, você vai ter assim um ganho enorme no seu dia a dia, no seu hábito intestinal, no seu hábito de vida, e dificilmente você vai ter sintomas de doença hemorroidária, né? Tem outra pergunta ali no Face. Sim. Está conseguindo ler aí? Do Wagner, né? Há um tempo atrás tive muitas dores ao evacuar com as fezes endurecidas, acredito eu, né? Depois de alguns dias parou de doer ao tomar muita água e comer ameixas pretas secas. Estou há um bom tempo sem dores. A cirurgia seria indicada? Não, porque a gente só vai indicar, Wagner, naquela situação. Se você continuasse muito incomodado com o problema e se aquele problema te incomodasse diariamente. Você me disse aqui que você já houve uma melhora porque você mudou o seu padrão alimentar. E mudando o padrão alimentar, você já teve um ritmo intestinal regular. E isso aí você viu que os seus sintomas hemorroidários diminuíram. É legal isso que você perguntou, porque assim, a doença ela é cíclica. Ou seja, não adianta nada você melhorar hoje o problema e não resolver daqui para frente. Então assim, você melhora hoje, o seu intestino funciona bem. E aí passa algumas semanas e você começa a se alimentar pior, você vai ter problema no seu hábito intestinal. Você vai ter problema de doença hemorroidária. E como o Cal disse, uma vez se instalada, ela não regride. A tendência é só você piorando o seu hábito alimentar, piorando o seu ritmo intestinal, você vai piorar a doença. É progressivo. Aí vai depender daquilo que a gente falou. O quanto te incomoda para a gente estar fazendo um procedimento cirúrgico ou não. Certo. Mais outra pergunta. Laxante faz parte do tratamento? Então, a gente, como eu disse, mais de 80% dos casos de constipação que chegam no consultório, e o Dr. Cal, aqui gastroenterologista, pode também dizer sobre isso. A gente sabe que é um erro alimentar. Então, assim, é muito fácil eu chegar para o paciente que tem constipação e já prescrever um laxante. Então, a primeira orientação é vamos tentar mudar a sua alimentação?
Se não conseguir mudar a alimentação, a gente vai tentar fibra. Não conseguiu com fibra externa, a gente vai e abre mão dos laxantes. Mas não é a primeira escolha. Mesmo porque o seu intestino, num momento aí, ele vai se habituar com esse laxante e daqui a pouco ele não está servindo mais. Por isso que você tem que mudar o seu hábito. Eu costumo sempre dizer no consultório que assim, o tratamento de constipação, que é sendo uma das causas da própria formação da hemorroida, é basicamente de steps, passos, né? Primeiro a gente corrige, que é o princípio básico, inclusive na gastroenterologia, corrige alimentação e hábitos. E na sequência a gente vai oferecendo aí aquilo que tem no mercado, mas obviamente não dá pra gente sempre pular tudo, se eu estou com isso já vou direto, não, e não é talvez uma maneira racional da gente resolver o problema. A gente não cria, principalmente no paciente, né, aquela senso de realmente eu tenho que fazer algumas coisas, mudar hábitos, e inclui isso no estilo de vida e própria alimentação. Sim. E aqui, Calvo, só para fechar, ó, quais são as coisas que prejudicam a doença hemorroidária? Esforço para evacuar, né? Principalmente. A diarreia também pode ocasionar, mas o esforço para evacuar principal. Esforço físico. Aí a gente está falando de peso. Bebida alcoólica em exagero. Às vezes o camarada foi lá e teve um churrascão e aquela coisa, né? Desandou tudo. Isso pode ocasionar no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, uma crise. Alimentos condimentados. Muito importante. Para quem já tem a doença, o alimento condimentado ele vai piorar sim. E o último, gente, prestem atenção nisso. Tempo de vaso sanitário. Tempo de banheiro, por conta da internet. É negócio de seriado, né, gente? É um problema nessa Netflix, no telefone tá um problema. Os joguinhos também. Tem uma pergunta ali no Face, depois a gente volta aqui para o Instagram. É necessário estar em crise para ter uma consulta? Não necessariamente, mas assim, a crise, o paciente geralmente fica muito incomodado. Então, naquela crise de doença hemorroidária, é bom que vá ao médico até para que oriente um tratamento adequado e que não seja um tratamento realizado por farmacêutico. Nada contra a profissão, mas assim, é importante que o médico te prescreva as medicações corretas, né? Então, assim, é interessante até para a gente saber naquela crise como que você está. Porque vai passar a crise, às vezes você vai ficar com desconforto, mas a gente já sabe que na crise você teve sintoma. Então é importante, se puder vir na crise, é melhor porque você vai ser bem tratado. Agora, se você, já passou a crise, doutor, eu posso ir mesmo assim para tentar? Sim, a gente vai elucidar, né, essa doença. Tem outra pergunta no Instagram, ela está falando, quando é recomendada a colonoscopia? Sim, muito boa, Manuel. É assim, como eu disse, né, sangramento, paciente que tem sangramento intestinal, mais de uma vez, né? Mesmo que seja em pouca quantidade, isso é igual a colonoscopia. Tá? Apesar da gente entender que o paciente tem uma doença hemorroidária e tem grande chance daquele sangramento ser dali. Então, assim, hoje, o mundo inteiro, acima dos 45 anos de idade, entre 45 e 50 anos de idade, seja mulher, seja homem, seja de qualquer raça, está indicado fazer sim o rastreamento para tentar diagnosticar o câncer precoce de intestino. Isso é mundial, não é o Brasil que está fazendo isso não, é o mundo inteiro que faz isso. Então, assim, pacientes que têm na família gente com câncer de intestino ou de reto, ou que tenham pólipo de intestino ou de reto, a indicação aí já cai para 40 anos. Ou acima de 35 já pode começar uma investigação, porque o câncer de intestino está cada vez mais prevalente na nossa sociedade e muito mais precoce está sendo diagnosticado. Então a gente sabe que o câncer de intestino é um câncer tratável, ou seja, você cura do câncer de intestino, desde que diagnosticado precocemente. É isso aí. Eu acho que, claro, quem pode, deve fazer. Acho que a gente fala muito, falando um pouco de colonoscopia, eu acho que hoje existe sim uma recomendação, até mesmo das sociedades, né? Tanto na sociedade, na sociedade de endoscopia, na própria Federação Brasileira, acho que também na Coloprocto, de indicação início do rastreamento.
Então, é importante e é necessário. Claro, aí eu pergunto, doutor, mas e aquele exame de... Eu não posso fazer o sangue oculto nas fezes, doutor? Então, olha só. Aquele exame de fezes, as pessoas falam sobre isso. Antigamente a gente era pedido muito esse exame, né? Principalmente por outras especialidades, como uma forma de rastreamento. Pega a população, colhe de todo mundo o sangue oculto nas fezes, né? A pesquisa. O que a gente percebe? Que esse é um exame que serve para rastreamento? Sim. Mas se ele der positivo, o que nós vamos fazer? Colonoscopia. Então, assim, fora que ele é um exame que também traz falsos positivos, porque ele requer um preparo para você fazer esse exame. Então, que preparo, doutor? Não, às vezes você come uma carne mal passada, mais crua, pode vir um sangue oculto positivo. Às vezes você escova os dentes, machuca a gengiva, engole uma gota de sangue, você pode vir com sangue oculto positivo. Então, assim, como ele vem falso positivo, nós, proctologistas, preferimos pedir nesses pacientes que têm a indicação já de um rastreamento, né, a colonoscopia. Ainda é de primeira escolha o exame para avaliar o intestino grosso, o reto, né, como um todo. Tem uma pergunta aqui no Face, mas assim, eu tenho 47 anos, fazer o PSA ajuda? Abraço. Então, de novo, o Alexandre. O Alexandre. O PSA ele é um marcador tumoral indicado para você fazer o rastreamento do câncer de próstata. Então, ele é muito utilizado, muito sensível, sim, e é utilizado pelos urologistas com uma frequência muito grande para os pacientes indicados. Então, assim, o PSA é uma coisa para diagnóstico do câncer de próstata. Aí nós estamos falando do câncer de intestino e de reto. Então, para esses pacientes com essa idade que nós comentamos, né, para pacientes com histórico na família acima dos 35, 40 anos e aqueles pacientes, de uma forma geral, acima dos 45, 50 anos. Deixa eu só fazer um comentário aqui. O Gerson Bernardo é um companheiro meu aí de escola, de saúde. Saudações Cruz Maltinas, de amigão. Valeu, tamo junto. O papagaio, é o que fez a pergunta, amigo meu, papagaio de longa data. Papagaio, lembro sim, eu sei que é você, cara, eu sei o seu nome. Mas obrigado por você estar aí com a gente. Abraço. Nós agradecemos a todos aí, né? E a gente está à disposição de vocês para esclarecimento de qualquer dúvida que tenha em relação a essa e qualquer outra doença. Centro Médico Matsumoto, a gente agradece muito, viu? Bom, obrigado, pessoal. Acho que estamos já no finalzinho, né? Acho que 2 minutinhos, 3 minutinhos só. Se tiver dúvida, pode mandar aí depois que depois o doutor responde. Isso. Se vocês ainda tiverem mais alguns questionamentos, alguma dúvida, pergunta, como a gente já está meio no final, talvez não vai dar tempo de responder, você pode mandar, acho que o Fábio, com certeza, na sequência, manda aí através do próprio, ou seja, Instagram, ou seja, o Facebook, tá? É um tema bastante interessante, é um tema intrigante, como eu falei, a gente vem trazendo aqui nas nossas lives, temas, eu até falei com o Fábio, são temas que a gente, no nosso dia a dia de consultório, porque para reforçar os cuidados, como a gente está em tempo de Covid, as doenças não param, não tem férias de absolutamente nenhuma outra doença. Então é importante a gente estar levando essas informações relevantes para todos, acho que são coisas bastante práticas, e a gente tem trazendo uma linguagem bastante acessível para que ninguém fique com dúvida, e obviamente aqueles que se sentir que realmente precisam de algo mais, realmente estamos aqui, o Fábio está aqui. Com certeza. Tá? E aproveitar aqui a oportunidade de agradecer o Fábio é amigo de longa data, colega da Agenda Procto. Fico feliz de ter vindo aqui, Fábio. Acho que a gente começar esse meio que a gente não está muito acostumado, né? Eu já estou mais tranquilo falando. Antigamente eu tinha muita dificuldade. Importante isso, mas vai se adaptando. A minha inspiradora está ali sempre me dando. A nossa diretora está aqui dando inspiração. Mas de muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, viu? Estou disponível para vocês também. Então, pessoal, é isso aí. Acho que nessa semana, talvez na sexta-feira, a gente ainda vai falar de um tema que é de dor nas costas. Eu falo com o Dr. Hélio, que é Ô João, isso aí, tira mesmo, que vou tirar agora a porta-revista do banheiro. Isso. Excelente. E quem não tem ducha higiênica, instale. É um grande presente para sua esposa e para sua família. Isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fábio. A gente se vê na próxima.
Muito obrigado. Tchau, Agradeço. Tchau, tchau. Finaliza o nível, por favor, não encerrar. Aqui, encerrar. Encerrar. Pausar devido à particularidade. Não, bem, encerra, meu bem. Sempre dá isso no final. Aqui. Aqui. Foi. Será? Deixa eu ver aqui primeiro. Muito bom, Fábio, isso. Muito bom, né? Bom, não, é assim, e vai surgir muita dúvida aí.